Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, here we go, Paquetá é do Mengão, ele chega às 6h30 da manhã no Rio de Janeiro. Mengão já pagou a primeira parcela, saiba quantos milhões de euros custou essa primeira parcela. Cláusula especial que você não sabe que está no contrato da negociação do Paquetá. Michael é vendido para a Arábia Saudita e chega sexta-feira ao país. Fique de olho, se Marcos Antônio não jogar hoje pelo São Paulo, ele será o próximo reforço do Flamengo. Turcos oferecem Fred mais dinheiro por Pedro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, tudo do mercado da bola rubro-negro. Você tem acesso aqui no canal Flamenguista em Portugal, por isso não perca tempo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meu amigo, você que está aí, dê o seu like também nesse vídeo, dá essa moral, você não paga nada por isso. Dá o seu like, dá o seu hype no vídeo também, para ajudar muito o nosso trabalho. Vamos começar com uma notícia da Turquia, meus amigos. Notícia vindo direto da Turquia, hein? Notícia que talvez você não tenha acesso aí no Brasil e você só tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Jogador estrela considerado dispensável entra na negociação do ano do Fenerbahçe. Um dos grandes da Turquia precisa aí de um centroavante, meus amigos. E segundo a matéria aqui, Yuri Alberto e Pedro do Flamengo são os principais alvos. A diretoria do clube já iniciou negociações com esses jogadores e a ideia do Fenerbahçe é oferecer o volante Fred, que jogou na seleção brasileira, jogou no Manchester United, como parte do pagamento pelo jogador, né? Vou dizer, eu acho que está muito mais para o Yuri Alberto do que para o Pedro isso aqui, né? A matéria diz que é um ou outro, que eles teriam aí a ideia desta contratação para jogar na Europa, né? A Turquia, de certa forma, é a Europa também, Europa e Ásia, né? Fenerbahçe. Istambul fica metade na Europa, metade na Ásia. Eu confesso que eu não sei, apesar de já ter ido a Istambul, eu não sei se o Fenerbahçe, a sede do clube, fica na Europa ou na Ásia, mas a ideia é oferecer o Fred, né, volante da seleção brasileira. O Fred já está aí com seus 30 e blau anos, como parte do pagamento desse centroavante. Acho que vai bater muito mais forte, né? Eles falam também de Flaconópolis do Palmeiras, vai bater muito mais forte no Corinthians do que no Flamengo, sendo bastante sincero com vocês. Meus amigos, na onda aí dessa negociação do Lucas Paquetá, né, o Flamengo vende Michael. É isso mesmo, meus amigos. Michael não é mais jogador do Flamengo, né? O Michael esteve muito próximo de jogar no Santos, o Flamengo não se acertou com o Santos e o que aconteceu agora é que o Flamengo acaba de vender o Michael para o Al-Wala da Arábia Saudita, né? O jogador jogará lá uma temporada e meia. Eu acho que, sinceramente, não falaram detalhes ainda da negociação, mas que é por uma temporada e meia, eu acho que é por empréstimo. O Flamengo acaba emprestando o Michael para o clube da Arábia Saudita por uma temporada e meia, e o jogador chega já sexta-feira na Arábia Saudita. Por isso ele não foi relacionado, né? Por isso ele não foi relacionado. O jogador chegará para fazer exames médicos e assinar um contrato de 1 ano mais
negociação já acertada. Michael não joga mais no Flamengo. Michael é, por 1 ano e meio, jogador do Al-Ahly da Arábia Saudita, né? Que ele seja muito feliz lá. Olha só, falaram que é venda por esse tempo de contrato, me parece que é empréstimo. O Flamengo resolveu emprestar o Michael, né? Por este tempo, ele vai ficar lá. Pode ser que seja. Os detalhes não foram passados. Empréstimo com obrigação de compra, com possibilidade de compra. O fato é, o Flamengo acaba não fortalecendo aí um adversário para conseguir, de repente, um dinheiro maior. A gente não tem esses detalhes ainda, só lá na Arábia que todo mundo já está falando. Né? E você sabe que é importante estar aqui no canal Flamenguista em Portugal para você saber isso primeiro. Aliás, meus amigos, fiquem de olho hoje em Flamengo e São Paulo. O Alan começou como titular do Flamengo e não foi relacionado. Todo mundo sabe que existe uma negociação de Marcos Antônio por Alan, né, entre Flamengo e São Paulo. Se o Marcos Antônio não jogar hoje pelo São Paulo, né, coloque aí no seu caderninho. É muito provável que a negociação, depois da chegada do Rafinha, do novo presidente do São Paulo, é muito provável que a negociação com o São Paulo, né? O São Paulo está precisando muito de dinheiro, né? Os clubes paulistas estão quebrados, né? Você vê o Alisson, né? Foi para o Corinthians um dia, depois, porque o Corinthians não tinha R$1 milhão para pagar, voltou no outro dia para o São Paulo. Então, assim, o que eu digo para você, o São Paulo com o Pires na mão, Flamengo vai oferecer mais alguma grana, o Alan, que foi titular contra o Fluminense, nem relacionado foi, ficou no Rio de Janeiro. Para mim, o único motivo que faz isso acontecer, né, é que ele deve estar em negociação com São Paulo, sim, né, e para isso o Marcos Antônio deve reforçar o Flamengo em breve, né? Ah, você pegou essa informação em algum lugar? Não, não peguei, não. Eu estou usando só o bom senso, né? Vamos ver hoje se o Marcos Antônio joga. Mas alguma coisa vai acontecer com o Alan também, né? O Michael não foi relacionado, aparece vendido, não teve nenhum comunicado do Departamento Médico do Flamengo de contusão, como teve com o Luiz Antônio, por exemplo, que está com dores musculares. Então o Alan deve ter o mesmo destino, deve estar para sair do Flamengo. Se o Marcos Antônio não jogar hoje, espere aí como um novo reforço do Flamengo. Meus amigos, Lucas Paquetá é do Mengão. Eu já vem falando há algum tempo aqui com vocês, né? Lucas Paquetá é do Mengão. E tem uma cláusula nesta negociação que você não sabe aí no Brasil, mas que eu achei muito interessante, né? O acordo foi em torno de 42 milhões, né? 42 milhões e meio era o número que a gente deu há muito tempo aqui, que poderia ser o final desta negociação. Mas a grande cláusula para o West Ham aceitar a venda de Lucas Paquetá é uma cláusula que proíbe o Flamengo, pelas próximas 2 temporadas europeias, ou seja, até o final de 2028, proíbe o Flamengo vender Lucas Paquetá para clubes da Arábia Saudita. É isso mesmo, meus amigos. Né? Neste acordo, o David Sullivan, né, dono do West Ham, proíbe, ele aceita vender por 42 milhões de euros, mas proíbe que o Flamengo venda o Paquetá para a Arábia Saudita até o meio de 2028. Tem uma curiosidade aí, de novo, né? É jornal inglês que me traz essa informação, mas é uma curiosidade aí para que você possa saber aí no Brasil, né? Paquetá terá aí que se manter pelo menos 2 anos no Flamengo sem ir para o futebol árabe. Por que essa cláusula, meus amigos? Porque o futebol árabe não tem limite. Na verdade, para o West Ham, essa venda foi até uma venda barata. O West Ham está vendendo mais ou menos pelo mesmo valor que ele pagou ao Olympique de Lyon há 4 anos atrás. Né? Então, ele está mais ou menos aí... não teve lucro com o jogador. Né?
Então, a ideia deles é que, para a Arábia, o Flamengo não pode fazer mais-valia em cima dessa compra. O projeto do Flamengo é que o Paquetá vire ídolo máximo do Flamengo, mais ídolo que ele já é, né, e que ele possa chegar aí a estar no Museu do Flamengo entre os 10 maiores jogadores da história do Flamengo. Meus amigos, meu amigo Pablo Rua trouxe, Paquetá deve chegar às 6h30 da manhã de amanhã aí no Brasil, né? E já começa a se organizar um Aeroflá para a chegada do jogador. É realmente ali essa vez, o Flamengo trouxe muitos jogadores de lá para cá, mas é uma mudança de patamar. Como o Diego Ribas lá atrás foi uma mudança de patamar, o Flamengo mostra aí uma força, uma compra por um valor que é quase o dobro da outra compra mais cara do futebol brasileiro, né? E aí começa a brigar com os grandes europeus aí por grandes jogadores. Paquetá era um jogador que, se não houvesse problemas aí em relação à justiça inglesa, de forma muito desonesta, que o acusou sem provas de uma coisa que ele não fez, o Paquetá estaria num dos maiores times do mundo, estaria no Manchester City, junto com o Guardiola. Então, o Flamengo traz um jogador aí de outro nível do futebol europeu, a flor da idade ainda, aos 28 anos. Outra coisa importante, meus amigos, né? Primeira parcela já paga, né? E essa primeira parcela foi de 15 milhões de euros. O Flamengo paga agora, desses 42, o Flamengo paga imediatamente 15 milhões de euros. Né? Muita gente falou, é 35 mais 6,2 milhões. Não. O Flamengo paga agora 15 milhões de euros, tá? Sai do caixa do Flamengo agora, né? Vai sair na janela principal, no meio do ano, obviamente, né? Mais 15 milhões de euros, né? O Flamengo se descapitaliza aí em 2 vezes nesse primeiro ano e depois vai ter parcelas até 2028 também. Mas as 2 primeiras é 15 milhões de euros agora, né? Mais 15 milhões de euros no meio do ano, somando 30 e parcelas menores aí ao longo do tempo, né? Então, meus amigos, é isso. Paquetá é jogador do Flamengo, né? Chega quinta-feira aí, vai se juntar ao grupo do Flamengo para realizar exames médicos e os primeiros treinos. O Flamengo não vai nem esperar os exames médicos para fazer aquela nota oficial. Obviamente, o marketing do Flamengo já está fazendo muita coisa aí para fazer essa compra, que é uma mudança de patamar realmente no futebol mundial, né? Por exemplo, aqui em Portugal, meus amigos, nenhum clube chegou a esse valor. Para vocês terem uma ideia do montante, nenhum clube chegou nem perto do valor pago pelo Flamengo, né? Se eu não me engano, a maior negociação do futebol português foi o Darwin Núñez, quando comprado, se eu não me engano, pelo menos foi até pouco tempo, 25 milhões de euros pagos pelo Benfica há um tempo atrás. Eu até tenho que... Deixa eu até ver aqui, rapidinho, no final do vídeo. Deixa eu perguntar aqui, maior negociação da história do futebol português em compra de jogadores. Vamos ver se ele me fala aqui, só para ver se eu estou dando a informação certinha aqui. É o Richard Rios, 27 milhões de euros, foi o número 1, né? O Darwin Núñez, ele fica em terceiro lugar, né? Em terceiro, mas a maior compra do futebol português foi de 27 milhões de euros, o Benfica pagou ao Palmeiras, né? Então, é muito de outro patamar a contratação do Paquetá. Escreva aqui nos comentários, está feliz com a chegada do Paquetá e a saída do Michael? Como é que você está? E a negociação do Fred pelo Pedro, você aceitaria? Eu não, de jeito nenhum. Se inscreva no canal, dá o seu like e dá o hype nesse vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.